Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 83 de língua portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar os prefixos de negação, tá? E os objetivos são, então, compreender primeiramente o que é um prefixo lá na palavra, né? Depois, reconhecer a função que tem nas palavras esse prefixo de negação, que vocês saibam identificar palavras que são compostas com os prefixos que são de negação e que vocês tenham a competência de saber formar novas palavras usando os prefixos de negação, tá? Eu peço que vocês separem o material para a aula, gente, peguem lá o caderno de vocês, abram na matéria de português, né? Coloquem já o assunto da aula, prefixos de negação e tenham em mãos ali o lápis, a caneta, a borracha para a gente ir anotando o conteúdo e também nós vamos fazer algumas atividades juntos, né? Então é bom ter ali o lápis e a borracha também. Caso vocês tenham que fazer alguma correção na atividade, vocês já têm o material, tá bom? Vamos lá, então, começar relembrando, digo relembrando porque nós já tivemos aula, né, específica do que é um prefixo na palavra. Nós vamos relembrar para nós nos aprofundarmos especificamente ali nos prefixos de negação, tá? Então, o que é um prefixo, tá? Ele é um elemento formador de palavras, então ele é um pedacinho que nós usamos para formar palavras. E esse elemento formador, esse pedacinho, eu coloco ele antes do radical lá da palavra primitiva. E quando eu coloco ele antes do radical, eu formo uma palavra diferente, eu crio uma nova palavra. Olhem os exemplos que eu trouxe. Desfez e refez. O que é que a professora fez aqui? Eu peguei a palavra primitiva fez, olhem só, né? E eu acrescentei um prefixo antes desse radical da palavra primitiva. E nesse processo de formação, eu formei uma nova palavra. Porque vamos pensar juntos. Desfez é a mesma coisa que fez? Não, né? Eu criei uma nova palavra. Refez é a mesma coisa que fez? Também não. Então, quando a prof diz aqui que prefixo é um elemento formador de novas palavras, que eu coloco antes do radical de uma palavra primitiva, é isso, né? Eu peguei a palavra primitiva, o fez, acrescentei um elemento formador antes, que é o prefixo, e formei uma nova palavra. Prefixo lembra de primeiro, então vem primeiro, né? Vem antes do radical que tem a origem lá na palavra primitiva. Tá? Então, os dois prefixos que eu utilizei aqui, quais são? O des e o re, beleza? Significados dos prefixos. Vocês perceberam que quando eu formei a palavra desfez, eu disse o contrário da palavra primitiva fez? Por que que isso aconteceu? Em razão do acréscimo do prefixo. Então, o que eu posso concluir com essa análise da palavra fez e da palavra desfez? Que os prefixos, eles têm significados, eles têm sentidos, né? Então, o prefixo des, ele significa o contrário, porque desfez é o contrário de fez, por exemplo. E o re, refez, também é diferente de fez. Mas qual é o sentido do re? É fazer novamente, é reafirmar a ação, né? Então, eu posso dizer que o desfez tem o sentido oposto, tem o sentido contrário, né? E o refez, ele reafirma a ação daquilo que está escrito na palavra que vem depois. Vamos pensar, por exemplo, na palavra rever. Se eu digo assim para vocês, vamos rever o significado de prefixo. Significa o quê? Que nós já estudamos isso, que nós já vimos isso e nós vamos ver novamente, não é? Então, o re é ver novamente, tá? E o des, né, o desfazer,
significa o contrário da palavrinha que veio depois, tá? Os prefixos de negação são inúmeros ali na língua portuguesa. O que a prof vai trazer para vocês aqui? Alguns prefixos de negação, os mais conhecidos, tá? Aqueles que a gente mais utiliza no dia a dia. E nós vamos perceber o seguinte, que quando eu acrescento eles antes de um radical lá da palavra primitiva, eu transformo a palavra negando o sentido da palavra original. Olhem só, infelicidade. Vamos pensar na palavra primitiva, felicidade. Quando eu coloquei o in na frente, o prefixo de negação, eu neguei o sentido de felicidade. Então, esse in aqui é um prefixo de negação. Dependendo da palavra, ele vai ser com M, né? O que a gente aprende lá quando está se alfabetizando? Que eu uso a letra M antes da letrinha P, né? E antes da letrinha B, sempre, né? Então, o in pode ser com N e pode ser com M. Por exemplo, na palavra impecável. Se eu digo assim para vocês, o teu caderno está impecável, significa que o teu caderno está como? Perfeito, ele está bonito, com letra apresentável, né? Ele não tem rasuras, ele está com a matéria completa, com a atividade feita, ele está impecável, ele não tem erro, né? Outro prefixo de negação é o i, por exemplo, em ilegal. Percebam que algo ilegal é o contrário daquilo que é legal, que é permitido, que é bom, por exemplo, né? Então, o i também é um prefixo de negação. Por exemplo, se eu digo assim, que os animais, eles são seres irracionais e que nós somos seres racionais. Significa que nós raciocinamos, pensamos, temos, né, o poder de julgar aquilo que é certo, aquilo que é errado, e os animais não têm essa competência, né? O i está negando a palavra quando eu transformo ela, né, acrescentando, pegando a palavra racional e colocando o i na frente, transformando em irracional. Então, esse i é um prefixo de negação. Mas eu quero chamar a atenção para vocês. Vocês não podem pensar que todas as palavras que começam com in ou com i são formadas por prefixos de negação. É aí que está o ponto. O que eu preciso entender? Essa mudança que acontece quando eu pego uma palavra primitiva, acrescento um prefixo de negação e eu formo uma nova palavra negando o sentido da palavra primitiva. É aquilo que eu falei para vocês, ó. Aquilo que é legal, ele está dentro da legalidade, é permitido, né? Aquilo que é ilegal é o que não é permitido, que a lei diz que não deve ser feito, né? Entenderam? Beleza. Ó, outro prefixo de negação é o IR, ó. Irreparável. Se o erro, por exemplo, ele é irreparável, não tem como consertar mais. Vai ficar errado para sempre, né? Então, esse IR, ele também é um prefixo de negação, porque se eu for pensar, aquilo que é reparável, eu posso reparar, eu posso arrumar, não é de reparar de olhar, tá? É de consertar, de arrumar, né? E aquilo que é irreparável, não tem conserto mais, não tem como arrumar. Então, eu peguei a palavra reparável, acrescentei o prefixo, né, o IR, e transformei o sentido dela, negando o sentido da palavra primitiva. Fácil, né? O AN e o A, analfabeto e anormal, por exemplo. Alguém que é analfabeto é alguém que não sabe o alfabeto e não lê, não escreve, estão vendo? Aquilo que é anormal é o contrário do que é normal. Então, também é um prefixo de negação. O des e o de, o des que eu já mostrei para vocês, né? Ó, por exemplo, desventura é o contrário de aventura. Discórdia é o mesmo, é o contrário de paz, né? Se tem discórdia,
não tem paz. Discussão é bem parecido o sentido com a discórdia, né? Se tem discussão, é o contrário de ter um acordo, da pessoa pensar igual, de não discutir, tá? Então, esses aqui são alguns prefixos de negação. E como eu falei para vocês, sempre olhem a palavra primitiva, né, que deu origem a essa nova palavra, e observem o prefixo que tem nela, se ele está negando o sentido da palavra primitiva que eu peguei para formar essa nova palavra, tá? Se estiver fazendo a negação do sentido, é um prefixo de negação, tá bom? Vamos praticar então. Lembra que a prof falou que nós vamos fazer atividades juntos, tá? Então, vocês vão pegar o caderninho de vocês, o lápis lá, a borracha, né? Melhor fazer de lápis para não fazer de caneta, vai que erra, né? Daí já borra tudo. E nós vamos fazer algumas atividades. Então, aqui o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler essa charge e vocês vão observar que nessa charge nós temos uma palavra formada com prefixo de negação. Então, vocês vão olhar aqui aonde que eu tenho palavra formada com prefixo de negação. Vocês vão achar essa palavrinha e vão copiar lá no número 1. Então, observem a charge. Nós temos uma caravela aqui. Esse símbolo aqui, né? Lembra o que para vocês? Esse tipo de barco, esse símbolo, a pessoa vestida desse modo, lembra o quê? Ah, o descobrimento do Brasil, o dia que o Pedro Álvares chegou no Brasil? Sim, lembra? E aqui nós temos um nativo, o índio, que já morava aqui no Brasil, e ele diz assim: chegaram aqui de modo legal ou ilegal? Está questionando o nosso viajante. Então, dessa fala, qual é a palavrinha que é formada com prefixo de negação? Super fácil, né? Não pode nem errar. 2. E nessa tirinha aqui, nós também temos palavra formada com prefixo de negação? Sim ou não? Qual? Se tiver, vocês vão copiar a palavrinha e além de achar a palavra para prof, vocês vão dizer para mim qual é a palavra primitiva que deu origem a essa palavra nova formada com prefixo de negação, tá? Então, olhem a tirinha. Nós temos duas crianças, um sapo aqui, e a menina diz: ele sofre com o preconceito, sente raiva, revolta, é incapaz de aceitar os outros como são, chega a ficar doente. O preconceituoso sofre do próprio preconceito. Ela conversa com o menininho. Então, qual palavrinha daqui, quais palavrinhas, de repente tem mais que uma, vocês consigam identificar, é formada com prefixo de negação e depois que você copiou a palavra, qual é a palavra primitiva que deu origem a ela? Por exemplo, quer ver só? Vou voltar aqui. Vamos supor que vocês acharam lá na tirinha a palavra infelicidade, certo? Copiaram ela porque ela tem prefixo de negação, que é o in. Qual é a palavra primitiva que deu origem à palavra infelicidade? Felicidade. Então, vocês vão fazer isso, achar a palavra, né, que da tirinha, que é formada com prefixo de negação, copia ela e diz qual é a palavra primitiva, tá? Se for preciso, vocês pausam um pouquinho o vídeo, fazem a atividade para depois a gente conferir juntos, beleza? Muito bem. 3. Quais das palavras a seguir, a prof deixou uma lista de palavrinhas aqui, são formadas com prefixo de negação? Depois, podem até copiar todas elas, circula aquelas que são formadas com prefixo de negação. Circulou a palavra que é formada com prefixo de negação? Na linha de baixo, escreve a palavra primitiva dela. Tá? Vamos supor que vocês copiaram a palavra impermeável e disseram para mim que ela é formada com prefixo de negação. Pois bem, escreve embaixo aqui qual é a palavra primitiva sem o prefixo, né? Que deu origem a essa nova palavra com o prefixo de negação, tá bom? Vamos conferir então se vocês acertaram? A primeira tá fácil, que nós já tínhamos conversado, né? Quando o índio pergunta lá pro
velejador, né? Para o carinha que veio com a caravela, se ele chegou de modo legal ou ilegal, a própria fala já responde a pergunta, né? Porque quando ele diz, você veio de modo legal ou ilegal? Eu tenho a palavra primitiva e a palavra formada com prefixo de negação, né? Porque o legal é o contrário do ilegal, que a prof já tinha conversado. Na segunda, nós temos a palavra incapaz. Vamos ver lá a tirinha? Ó, sente raiva, revolta, é incapaz de aceitar os outros como são. Quando eu digo que a pessoa é incapaz, é o contrário de ser capaz. E aquele que tem preconceito é assim mesmo, né? Ele não tem a capacidade de aceitar que o próximo tem uma religião diferente, tem uma cultura diferente, tem uma cor diferente, tem uma classe social diferente. Por isso ele é preconceituoso, né? E o preconceito também é uma palavra formada por prefixação, tá? Talvez essa vocês não tenham feito, né? Porque não foi um dos prefixos que nós estudamos. E o mesmo que o preconceito, apesar de ser formado por prefixação, ele não é um prefixo de negação. É um prefixo também, o pré, né? Mas é aquilo que vem antes, que vem primeiro. Porque o que é o preconceito? É julgar antes de conhecer, é dar uma opinião, é dizer como é sem você saber. O que é conceituar? Definir, né? Então, só para vocês entenderem a diferença, né? O incapaz é prefixo de negação. O preconceito é prefixo, mas não é de negação, tá bom? Então, qual seria a resposta da 2? O incapaz. E a palavra primitiva, capaz, né? Que é o contrário do incapaz. Número 3, as palavras que são formadas por prefixos negativos. Impermeável, que derivou da palavra permeável. O que é algo impermeável, vocês sabem? Que não passa água, né? Por exemplo, se tem um tecido impermeável, não vai molhar, né? Agora, se é permeável, vai molhar, vai passar água, tá? Imortal. A palavra primitiva é mortal. Desacordo, a palavra primitiva é acordo. Vocês percebam que se eu faço um acordo com alguém, é o contrário de eu estar em desacordo com essa pessoa, né? Então, o des é um prefixo de negação. Imortal é o contrário de mortal. Então, o i também é um prefixo de negação, né? É discordar, que derivou da palavra acordar, e esse acordar aqui, gente, não é de acordar cedo ou de acordar lá depois da soneca, tá? Acordar significa concordar, fazer um acordo, porque o contrário é discordar. Eu não combina mais as ideias, não estou concordando com vocês. Se eu estou discordando de vocês, nós não temos a mesma ideia. Entenderam? Então, daquela listinha de palavras, vocês circularam impermeável, imortal, desacordo e discordar. Palavras primitivas, permeável, mortal, acordo e acordar, de concordar, tá bom? Confiram lá para ficar certinho a atividade no caderno, tá bom? Vamos revisar então o que é que nós estudamos na aula de hoje? Primeiro, nós entendemos que o prefixo é um elemento que eu uso para formar novas palavras. Esse elemento eu coloco antes da palavra primitiva. Os prefixos de negação são aqueles que têm a função de dizer o contrário da palavra primitiva. E hoje nós estudamos alguns, que foi o in, né? O i, o ir, o a e o an, o des e o dis. Por exemplo, invisível é o contrário de visível. Então, o in é um prefixo de negação. Irracional é o contrário de racional. Então, o ir aqui, né?
porque eu não posso deixar com um R, senão fica irracional, né? Tem que ter dois. É o contrário de racional. E o desligar é o contrário de ligar. Então, são palavras que eu formei usando prefixos de negação. Super fácil, não é mesmo? E caso vocês tenham ficado em dúvida, gente, voltem à aula, vejam de novo, tá bom? Pessoal, nós finalizamos com essa revisão. Fica sempre o lembrete, né? Façam atividade sobre esse assunto e a gente se vê numa próxima aula. Até mais, tchau, tchau!